Segundo é o capítulo 15, a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. O capítulo 15 é o capítulo crucial. Após o rei receber Absalão, ele vai ter justamente uma rebelião do próprio filho contra ele. E Absalão vai aparecer aqui de uma forma arrogante, completamente fora dos preceitos normais e, na verdade, aspirando tomar o trono de seu pai na força. E ele vai usar para isso aspectos políticos, sociais e valores espirituais também. Vamos ver capítulo 15, verso 1, que diz: E aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Quer dizer, Absalão formou um mini exército. Quando fala aparelhar carros e cavalos, quer dizer, ele preparou um mini exército e ali ele colocou 50 homens que corressem adiante deles. Quer dizer, ele criou uma comitiva, ele elaborou todo um sistema, ele forjou e formou uma rebelião. E para que isso acontecesse, ele precisava de um mini exército e automaticamente ganhar a popularidade do povo. Veja no versículo 2. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Vejamos, Absalão malandramente, ele fica à porta da cidade. A porta da cidade, ou seja, a porta de Jerusalém, e ele interceptava aqueles que traziam demandas para serem julgadas pelo rei. Porque nós sabemos que uma das atribuições dos reis era fazer o direito funcionar, a justiça e o juízo, porque os reis de Israel, na verdade, eram o mesmo que os juízes que anteriormente existiram em Israel. Então toda a população, quando era causa situação difícil, traziam essas situações aos reis para que eles viessem a solucionar. No caso aqui, Absalão, ele fica na entrada de Jerusalém tocaiando. Quando aqueles que vinham do norte, no caso das tribos de Israel, e você sabe que já existia uma problemática ali, porque a tribo de Judá era muito mais benquista por Davi, ao passo que as tribos do norte, elas sofriam uma certa discriminação. Então Absalão, malandramente, o que ele faz? Ele fica na entrada da cidade e quando aquelas pessoas traziam suas demandas, ele entrava na frente e ele dizia: olha, infelizmente não tem ninguém aqui que possa ouvir a causa de vocês. E assim ele ia criando uma popularidade no meio das tribos do norte, que é o alvo principal do seu levante, do seu motim. Olha no versículo 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. Ele fazia uma politicagem. Nós conhecemos muito bem isso aqui no Brasil, principalmente nos dias atuais. Ele ganhava o coração do povo com uma simulação. Ele simulava e dissimulava, porque na verdade ele não deixava ninguém o adorar, ninguém o reverenciar, melhor dizendo, levantar, falou: que isso, rapaz, eu sou igual a você, pegava o cidadão, beijava e fazia tudo isso, né? E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel, que era o plano dele, ganhar a popularidade do norte. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Vejamos, Absalão já preparou todo o ambiente.
já tem a popularidade do norte. Absalão sabe que o momento é crucial e eles estavam com 40 anos de idade. E a marcação do 40 era crucial, porque geralmente com 40 anos é que a pessoa realmente era considerada madura, preparada, qualificada. E ali, Absalão, ele pede ao rei para ir a Hebrom, uma das cidades de Judá, e aquela onde Davi foi aclamado rei pela primeira vez, para pagar um suposto voto que ele tinha feito. Sabe-se lá que voto era esse? Na verdade, o voto parece ser exatamente aquilo que ele ia fazer, que era o motim, que era a rebelião. Versículo 9. Então lhe disse o rei: vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Porque já havia todo um sistema preparado, é igual política realmente. Foi totalmente divulgado, expandido e planejado aquela situação. Absalão já sabia nas tribos a sua popularidade e sabia que no momento que tocasse a trombeta, todos o seguiriam. E é isso que ele preparou, foi isso que ele planejou. Ao som das trombetas, diriam todos: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Olha só, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Quer dizer, ele chamou esses homens da corte de Davi, na verdade, como álibi, para não chamar atenção, não levantar suspeitas alguma, mas eles não sabiam de nada. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, que é de Gilo, né? Do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando eles sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Quando fala conjuração, quer dizer o juramento em conjunto para a aclamação de Absalão como rei de Israel. Então, na verdade, esse Aitofel que aparece, o Aitofel, ele era conselheiro de Davi. E como conselheiro de Davi, ele desfrutava da intimidade do rei. E os conselheiros naquela época, eles serviam como pessoas que davam a direção. As palavras dos conselheiros eram, na verdade, vistas como as palavras do próprio Deus. Tamanho era a aceitação da palavra desses homens. E Aitofel, na verdade, ele vai estar junto com Absalão nesse levante. Daqui a pouco a gente vai falar por que isso, na verdade, veio a acontecer. Versículo de número 13. Então vem o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Entendamos? Davi, quando fica sabendo do motim, quando ele fica sabendo da rebelião que Absalão está planejando, sabendo de todo o poderio, ele fala: nós temos que fugir. Porque se nós não fugirmos de Jerusalém, a carnificina será estabelecida. Davi tomou as dores da cidade e dos cidadãos de Jerusalém. Ele automaticamente diz: nós temos que fugir porque a calamidade vai ser grande e ele vai chegar e ferir a cidade à espada. Esse momento é o momento onde Davi ele escolhe abandonar Jerusalém. Verso 15. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Casa aqui, a casa real é a corte. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Essas 10 mulheres concubinas serão alvos de abuso de Absalão na frente. Mas nós sabemos que isso será cumprimento da palavra profética que o profeta Natã proclamou contra a casa de Davi.
E aí nós veremos a sincronia que existe nos atos de Deus. 17. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus. Os quereteus e os peleteus, nós já falamos dele lá no capítulo 8. Eles faziam parte de guerreiros, de homens que estavam debaixo da autoridade de Davi, que na verdade era um ajuntamento de vários homens, de filisteus, de estrangeiros, e eles eram geralmente ligados aos filisteus. Por isso que eles são chamados de peleteus e quereteus. E todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Então vejamos, Davi, ele nesse contexto aqui, ele aparece como aquele que está sofrendo uma punição severa, porque ele está sendo obrigado a fugir da sua cidade, a cidade que ele conquistou, a cidade que ele proclamou como capital de Israel. Mas aqui Davi, com 60 anos aproximadamente, porque essa era a idade dele, ele passa pela maior vergonha de sua vida. Ele é obrigado a fugir, mas nessa fuga ele tem muitos homens que são fiéis a ele, embora ele tenha muitos que não são. Olha no 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Porque ele era filisteu, o Itai. Geteu é filisteu. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade, trocando em miúdos. Davi não quer dar prejuízo para ninguém. Ele falou para o Itai, o geteu, que é filisteu, falou: você veio para me ajudar esses dias e agora eu vou te colocar nessa furada, rapaz? Não, volta para a tua terra com os teus homens, porque tu já mostraste que é fiel, porque ontem tu vieste para cá e te levaria eu hoje conosco, quer dizer, para caminhar tudo isso? Não é justo, Itai. Respondeu, porém, Itai ao rei, disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então, na verdade, como nós falamos hoje em dia, é no momento da dificuldade que você encontra os verdadeiros amigos. Muitos o abandonaram, mas muitos vão colocar-se como fiéis. E é o momento da triagem aqui. É um quadro da vida de Davi que apresenta vários aspectos. Veja no versículo de número 22. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. Então veja, ele tem uma aceitação dessa turma de estrangeiros, dessa turma de filisteus, e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Quer dizer, Davi vinha com essa multidão, com essa peregrinação, se deslocando, e aonde ele passava pela terra, os moradores das cidades choravam, vendo Davi se deslocando daquela forma. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto, porque ele vai fugindo, veja bem, para a parte sul do mapa. O ribeiro de Cedron fica justamente entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Como ele está saindo pelo sul, porque na verdade Hebrom fica geograficamente mais acima, ele sai pelo sul, porque na verdade Absalão viria da parte de cima, na norte e nordeste de Israel. Então ali ele sai e o povo que vê ele chorando, ele passando, chora amargurado com aquela cena. Versículo 24. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas, que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Zadok e Abiatar são os dois sacerdotes, que estão em transição, que a gente vai ver na frente. Então aqui, eles queriam acompanhar a Davi, mas são proibidos. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade.
Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Porque eles iam levar a arca. E Davi, como homem de Deus, segundo o coração de Deus que era, ele na verdade ele disse: não, eu estou sofrendo, mas a arca não tem nada a ver com isso. Deixa a arca em Jerusalém, porque aí é o lugar dela. Se Deus se agradar de mim, ele me faz um altar. Se não, eu não volto. Quer dizer, ele entendia perfeitamente o que acontecia em sua vida. Tanto as alegrias como as tristezas e os sofrimentos. Ele sabia. Ele falou: não, então deixa ela aí. Versículo 26. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui. Faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Olha aqui. Ele se submete totalmente à vontade do Senhor. Totalmente à vontade do Todo-Poderoso. Ele se coloca nas mãos de Deus. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura o vidente? O vidente é aquele que vê. Era a forma de você falar que ele consultava a Deus. Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Porque, na verdade, eles tinham os filhos. E os filhos dos sacerdotes seriam na verdade, os mensageiros de Davi, enquanto toda aquela situação estivesse transcorrendo. E Davi, ele fugindo, ele sabia disso. Por isso que ele falou: não, os filhos estão aí. Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto. Quer dizer, campinas do deserto a gente sabe que é o lado sul, do Mar Morto. E ele diz: até que venha novas notícias. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus. E ficaram ali, porque era a ordem de Davi. E Davi subiu pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Como nós já falamos, esse é o momento pior da vida de Davi. Ele está profundamente sendo humilhado, ele está sofrendo, e nesse versículo 30 é uma das maiores prefigurações do sofrimento de Cristo através da pessoa de Davi. Veja que Davi ia pela subida das oliveiras, e nós sabemos que no Monte das Oliveiras foi aonde Jesus, no Getsêmani, ele passou os momentos de agonia. E lá ele sofreu antes de ser crucificado. O choro de Davi aqui, na subida das oliveiras, no Monte das Oliveiras, porque aqui diz que ele subia chorando, cabeça coberta, e Jesus sofreu no Getsêmani, que é o Monte das Oliveiras, também chorou, também pranteou, suou sangue, e cabeça coberta, ele também estava com a cabeça coberta, ele sai com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços, que é símbolo de dor, pisando no chão, um rei segundo o coração de Deus, e todo o povo que ia com ele estava com a cabeça coberta, chorando sem cessar. Então nesse versículo 30, que é o momento de maior humilhação na vida de Davi, é justamente uma prefiguração do sofrimento de Jesus no Monte das Oliveiras. E você percebe, ele aqui é perseguido pelo filho. E justamente Jesus, no Monte das Oliveiras e na perseguição para ir para a cruz, ele foi perseguido pelo seu próprio povo, pela sua própria carne, pelos seus próprios filhos, pelos próprios filhos de Deus. 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão, quer dizer, juraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Bem, o negócio todo aqui é que Davi está em apuros. Ele sabe que está em apuros. E agora piorou mais ainda, porque Aitofel era um conselheiro primaz. Era um conselheiro de primeira linha. E quando eles falaram que ele estava junto com Absalão, Davi orou imediatamente. A oração dele foi objetiva. Falou: Senhor,
por favor, transtorna o conselho de Aitofel. Sabe por quê? Porque se Absalão seguisse os conselhos de Aitofel, Davi estava frito. E somente Deus para impedir esse conselho. Agora, o que acontece aqui é que o Aitofel, que era da corte, era conselheiro de Davi, na verdade, o Aitofel, se você conferir mais na frente, nós vamos ler ainda tem as passagens aí. O Aitofel, ele era a princípio, avô de Batseba. Ele sendo avô de Batseba, nós entendemos até o porquê dele ter conspirado contra Davi. Porque, na verdade, se ele era avô de Batseba, e é o que a Escritura a princípio mostra, ele teria motivos razoáveis para ter debandado para esse lado, para o lado de Absalão. O que, vendo Davi automaticamente ele sabia que estaria em maus lençóis, porque na verdade o Davi, ele sabia do potencial de Aitofel. E ele disse: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, olha só, hein? Eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. Aí vamos lá, ele pediu a Deus no 31 e no 32 a resposta aparece. Porque quando ele vai adorar a Deus ali, aparece o Husai. E Husai, o arquita, ele era também conselheiro de Davi. Ele também era conselheiro do rei. E ele tinha eloquência apurada. Ele era do clã dos arquitas. Os arquitas habitavam nas proximidades de Betel. Betel é a parte norte de Israel. Então, quando Husai aparece com veste rasgada, e veste rasgada aqui é para mostrar fidelidade a Davi, ele olhou para ele já viu a resposta de Deus ali, porque ele tinha o mesmo nível de Aitofel e poderia confundi-lo na hora do conselho de Aitofel, que seria preciso. Aí no versículo 33, e disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Tipo, se você for comigo, vai ser o fim. Porém, se tu voltares para a cidade e disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai. Assim agora serei teu servo. Aí ele fala assim, ó: dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Quer dizer, rapaz, tu caiu do céu. Deus ouviu a minha oração. Não vai comigo não, senão vai ser pesado. Mas faz uma coisa. Fica aqui, porque você ficando aqui, você vai dissipar o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus dois filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, que são os filhos dos dois sacerdotes. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Husai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. E você vê esse quadro de cima como um grande tabuleiro de xadrez. Um entra pelo um lado e o outro sai pelo outro. Um movimenta uma pedra de Aitofel e o outro movimenta outra pedra de Husai. E na verdade tudo isso nos mostra uma grande precisão de Deus, uma grande sincronia, num desenvolvimento que vai mostrar as punições que Davi merecia receber, mas também as punições daqueles que se mostravam contrários ao rei Davi, até mesmo Absalão, que era seu filho. E tudo isso acontecia dentro de um contexto que prefigurava também o sofrimento de Cristo. Porque Jesus, se você trabalha com Jerusalém, Jerusalém é a cidade de Davi, mas é a cidade do grande rei também. E Davi veio para a sua cidade, teve que fugir dela, já percebeu?
E Jesus também, ele veio para Jerusalém e foi excomungado, escorraçado, morto. E ele sai, lembra? Só que Jesus, ele saiu e vai voltar, como Davi saiu e vai voltar também. Então, na verdade, essas prefigurações, essas analogias, elas existem para justamente nós entendermos assim. Nós entendermos que tudo faz parte de um planejamento que vai dar essa visão. Aqui aparece um para cortar o conselho do outro e assim fazer com que Davi não tomasse prejuízos. Mas esse foi 2 Samuel, capítulo de número 15.